Então, uma coisa que eu boto nas apresentações que eu acho muito legal, assim, eu tenho colocado todas as apresentações. O que é que eu estava ouvindo? Qual era o som que eu estava ouvindo quando eu escrevia a palestra, né? Quais eram as bandas, as músicas, tudo. Então, no dia que eu estava fazendo essa palestra, lá no passado, eu estava ouvindo Megadeth, esse álbum do Megadeth é muito bom, Distopia, um dos melhores do Megadeth. Né? E o álbum do Livinho, né? Esse álbum também é muito bom também. Então eu estava ouvindo no mesmo dia esses dois sons. Acredite, que quem me conhece sabe que é verdade isso que eu estou falando. Tá? Primeiro, assim, ninguém é obrigado a me conhecer, né? Eu sou Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Trabalho como DevOps Engineer na DNS Filter, como ele mesmo falou, como o Guilherme mesmo falou. É uma empresa de Washington, mas, tipo, acho que quase ninguém está fisicamente em Washington, só a galera do Sales e uma ou duas pessoas, se não me engano. É uma empresa 100% remota, ela nasceu já sendo remota, todo mundo é remoto, tipo, o CTO da empresa, que é meu chefe direto, assim, tipo, que a gente não tem um manager ainda, na verdade, o meu time não tem manager ainda, a gente está em um processo na verdade, vai entrar segunda. Meu CTO, ele mora, tipo, numa praia, saca? Perto de uma praia lá dos Estados Unidos e tal. Aí, de vez em quando, ele pega aquele carro que, tipo, que eu esqueci, a minivan, né? Ele pega a minivan, sai pelos Estados Unidos, para um lugar que tem internet, trabalha. É bem massa isso. Então, eu também sou Docker Captain, é uma espécie de evangelista Docker, né? Pessoas da comunidade, eu não sou funcionário da empresa Docker, não tem nada a ver com a Docker, e também sou membro não coloquei ali, mas também sou membro do DevOps, do Core Team do DevOps Days, né? O evento que cunhou o termo DevOps no mundo. Foi esse evento que criou o termo DevOps lá em 2009. Né? Tenho 11 anos de experiência no TI como todo e 5 anos de experiência em automação, nessa área de IAC, essas coisas que a gente vai falar hoje. Tá? Eu vou passar rapidinho sobre duas coisas que eu estou fazendo hoje, que eu acho que seria bacana as pessoas saberem, que é esse livro, né? Docker para desenvolvedores. Na verdade, eu até deveria ter mudado essa capa, porque tem uma capa nova, que embaixo dela tem dizendo que é o nome, que quem mantém esse livro hoje é Somatório, que provavelmente está aqui no chat. Né? Somatório que mantém esse livro hoje. Ele é um livro completamente aberto, ele é um livro focado para quem não sabe nada de Docker, ou quem já sabe um pouco e quer se aprofundar. Ele começa lá do comecinho, você não sabe nada, você vai ali evoluindo. Então, se você é de TI, você leu o livro e você não entendeu, o problema não está em você, o problema está no livro. Manda um erro para mim, manda um erro, agora para mim não, agora para a somatória, manda um PR lá, abre um issue lá no repositório GitHub, porque é um repositório GitHub também. Você abre um issue lá e fala, ó, não entendi o capítulo tal, a gente vai tentar fazer uma coisa para você resolver. Tá? Ele é completamente aberto, ele está aberto no GitHub, se você procurar no GitHub, Docker para desenvolvedores, você vai achar ele tem um repositório lá, tá? E aceita colaboração, já recebi mais de 400 PRs esse livro, só para você ter uma noção. E aqui tá o link aqui para vocês baixarem. Ele é no modelo paga enquanto quiser, inclusive nada, tá? Tipo, você pode zerar e baixar, e não há crise moral, zero crise de você zerar e não pagar. Não, eu estou me sentindo roubando o autor. Não tem nada disso, tá, pessoal? É um objeto da comunidade. A galera que pode pagar é uma contribuição. Quem não pode, baixa, ou quem não quer, zera e baixa sem nenhum problema, tá? Tem um livro que segue o mesmo modelo, só que de um tema diferente. Somatório, eu estou tomando conta daquele porque eu precisei focar nesse, que é o Deploy em Produção para Desenvolvedores. Eu estou tentando explicar de uma forma mais simples o processo inteiro de deploy. E aí, claro, não sou eu sozinho, eu sou o organizador, né, e tem várias pessoas que estão escrevendo mesmo de forma ativa como autores comigo. Né? Então, a ideia desse livro é servir como uma espécie de guarda-chuva, onde você encaixa nele vários assuntos. Você fala, eu quero falar, tipo, a ideia que nele tenha falando sobre o que é API, sobre o que é cabeçalho HTTP, sobre o que é todo o processo, sobre o que é teste de infraestrutura, tudo. A ideia é que você consiga nele ter uma referência do processo inteiro, saindo da máquina da pessoa que está desenvolvendo até a produção, nos mais diferentes caminhos que isso pode ter, tá? Também aceita colaboração e o link está aqui. Mesmo esquema, tem GitHub também, você pode mandar PR, tá? E é isso aí. Então, uma pergunta muito importante, né? Uma pergunta muito, muito importante. Por que você testa alguma coisa? Quando você está fazendo qualquer coisa na vida, né? E aí eu quero ampliar o assunto teste, tá? Quando você faz qualquer coisa, por que você testa? Por exemplo, um fato interessante, uma coisa comum, né? Quando você está fazendo comida na cozinha, por que você prova? Tipo, você está seguindo a receita, né? Você tem lá, tipo, 100 gramas de não sei o quê,
Duas, tudo bem que tem a pitada do sal, que a pitada do sal é um negócio complicado. Ninguém sabe o que é uma pitada de sal, né? Tipo, ninguém sabe se é um pouquinho, ninguém sabe o que é a pitada de sal, mas eu tenho quase noção que as receitas têm problema na pitada do sal, mas isso é outro papo. Você segue uma receita e mesmo assim você prova. Por que você prova? Pode falar, Guilherme. É uma opinião. Você prova para ver se está conforme as expectativas, né? Pô, teve umas expectativas de querer te atender. Exatamente. Uma das coisas as respostas mais comuns quando eu faço evento presencial, que a galera responde logo ali na hora, é tipo, para garantir as expectativas, se ele está de acordo com as suas expectativas, para ver se eu não errei em alguma coisa, para ver se a pessoa que fez lá não levou em consideração, por exemplo, em me dizer o tipo de determinado produto, por exemplo, o açúcar, era para ser cristal ou demerara, né? Tipo, mel, pode botar melaço? Tipo assim, uma série de coisas. Então, você testa porque você, de certa forma, não confia 100% no processo. O processo é falho. E quem está fazendo também é. Você era para botar 100 gramas, você botou 110 porque passou, você tá de boa. Mas você testa por causa disso, porque a pessoa que está fazendo pode falhar, porque o processo pode falhar e porque os ingredientes podem ter qualidades diferentes. Então você tem várias questões de confiabilidade aí. Então a coisa mais importante da necessidade de testar está sempre vinculada à confiabilidade. A falta de confiabilidade que é natural de qualquer processo de construção de qualquer coisa. Então, o teste é necessário porque coisas podem dar errado. E quando a gente está falando agora, transpondo aqui de novo para a TI, quando a gente está falando de um mundo completamente industrializado, porque é o que a gente está vivendo agora, é isso, né? Se você imaginar, o que está acontecendo com a infraestrutura? A infraestrutura está saindo de um modelo artesanal, um modelo manual, que era do passado, que tinha no passado. Os sysadmins eram e são verdadeiros artesãos e artesãs, né? Você pega uma matéria bruta, que é uma máquina zerada, uma VM zerada, e você faz uma arte ali manual, você, de forma manual, de forma ali, com certo carinho, com certo cuidado, você faz aquilo virar para ser utilizado, né? Então, só que isso funcionou durante muito tempo, porque o mercado permitia isso. Depois de um tempo, o que é que aconteceu? A área o que é que aconteceu? A área de software, ela deu uma virada no mercado absurda, saca, de demanda. Porque a evolução que aconteceu no desenvolvimento de software foi absurda. 10 anos de desenvolvimento de agile, novos frameworks, novas ferramentas, novos métodos, tudo mudou. Tudo mudou para quê? Para aumentar a produtividade, para diminuir toil no software, para dar mais carga, para aguentar mais coisa, para aguentar múltiplos processos, mas isso não aconteceu na infraestrutura. A infraestrutura ficou lá do mesmo jeito. E a infraestrutura virou o antagônico do negócio. A inovação vinha para a empresa e a galera falou, ixi, tem que falar com a galera de infra, né? Nossa senhora, que merda. Né? Vamos lá. Aí a galera já ia preparada com o espírito, porque a galera da infra era conhecida como a galera do não. A galera falava, não, nem vem com novidade. Saca? Por causa disso, era isso que acontecia. Olha a imagem aí. Saca? Você tinha um lado completamente automatizado, cheio de ferramenta, e a galera lá do outro lado sendo artesão, fazendo tudo manual, fazendo tudo na unha, fazendo tudo na mão. Não era justo, saca? E aí, qual é o impacto? O maior impacto que isso tinha antigamente? Teste. Era testar manual. Era muito comum esse papo, assim, a galera assim, a galera de infra acha que pingar e só mandar o ping, no caso, o pacote SMP para o servidor e ele retornar, tá funcionando. A gente sabe que não tá. Mas você já tentou olhar uma fila de uma galera de infraestrutura do sysadmin antigo, como é que era? Era problema o tempo todo. Era verdadeiros apagadores de incêndio. Então a galera não tinha tempo para testar. Não tinha. O tipo assim, o ticket vinha. Se instalar um sistema operacional, a galera, instalar um determinado servidor web, um determinado serviço, o middleware, que era muito comum na época, instalar o middleware tal, para poder, em cima, colocar a aplicação. Gente, a gente recebia 10, 15, 20 requisições dessa por dia para fazer na unha. É diferente de como você... Quando a galera começou do Ruby lá, tinha os scaffolds, né? Você chegava lá e dava um comando, já estava o projeto todo pronto, só precisava codar. A gente não tinha isso para infra, não existia. A máquina Antes do VM, a gente tinha que tirar a máquina da caixa, botar a máquina no rack, parafusar, botar o CD,
puxar o teclado, quando tinha ali, né? Senão você tinha que ir lá atrás, espetar o teclado, só o teclado, porque não precisava de mouse nessa época, era tudo terminal. Aí você lá instalava as paradas. Imagine tudo isso com 20 requisições por dia e você tendo 3 pessoas na equipe. E que normalmente uma dessas pessoas podia ficar doente, né? Às vezes aqui tem 3, tem 2, né? Então, era muita carga. Então, antigamente não tinha testes. Assim, a galera fazia um teste muito meia boca, saca? Só que o tempo foi passando, né, gente? O tempo foi passando e a gente, na criação de ambientes, era tudo baseado em ticket, né? A gente tinha ticket para criar ambiente, a gente tinha ticket para fazer deploy, saca? E aí no ticket lá tinha dizendo o que tinha que ser feito, né? E aí o Ops ia lá, deployava em cada ambiente. Imagina só, 3 ambientes, 20 requisições dessa por dia, para criar, para fazer deploy, para fazer modificação. Os testes eram como? Manuais, né? E aí, ó, quando modificava o ambiente, qual era o problema que tinha? Teste manual de novo. Você modificava o ambiente de staging, aí quando você já ia modificar o de prod, porque demorou, né? Porque você tem que fazer tudo manual, a galera já trocou o requisito, já pediu de não, sabe aquilo que eu lhe pedi? Esquece, agora eu quero isso aqui, ó. Aí ou você volta para fazer tudo em dev de novo, ou você já faz a partir dali, né? Aí você vai, mete um UAT, uma mudança que você não testou na outra, e aí, meu irmão, aí que a loucura começou a partir de aí, né? Só que infra virou código, né? E aí, quando infra virou código, pode causar esse problema aqui, ó. Qual é o problema? Você pode, né, quando infra é código, por ser código, esse código vai ser o quê? Ele é um arquivo descritivo que você bota no lugar e ele deploy em vários ambientes. Isso é lindo, nossa, na hora que começou isso, eu falei, meu Deus, pronto, salvou nossa vida, resolveu, tá de boa agora, a gente tá agora no céu. A gente manda um código para um lugar e esse lugar faz deploy desse código em todas as máquinas, né? Não preciso mais fazer isso aqui. É isso? Beleza, então. Agora imagine isso aqui, ó. Um bug. Imagina vocês. E aí aconteceu um caso desse na internet, que depois até descobri que foi um boato, mas poderia ser verdade, tá? Poderia ser verdade, que era o seguinte: teve um cara que parece que ele tinha um código, se não me engano era Puppet, e que no momento do código do Puppet dele, ele tinha um exec, ele dava um comando shell em todas as máquinas que esse código executava. E esse código, necessariamente, executava em todas as máquinas do parque dele. E aí o código era o seguinte: rm-rf, variável, barra, a barra nesse caso era estática, né? Variável, barra, variável. Beleza? Um comando que você vai passar 2 variáveis, a primeira variável é a subpasta e o segundo é o arquivo, ele vai pagar isso. Só que ele esqueceu de passar esses 2 variáveis. O que o Puppet fez? Deu rm-rf na barra, sem as 2 variáveis. E aí ele apagou todos os arquivos de todos os servidores. Aí, meu irmão, nessa hora, não tem mais aquela ideia de chegar e puxar o cabo de rede. Já foi, já está no mundão, entendeu? Já está instalando nas máquinas, já, nesse caso, destruindo as máquinas, né? Porque antigamente, quando você fazia uma merda dessa em um servidor, você rodava o comando ali, ó, aí você fala, meu Deus, que merda eu fiz. Beleza, é uma máquina só, você só tá perdendo aquele tempo ali. Agora, mas não, você está mandando um erro que vai ser replicado em várias máquinas, saca? Então, é disso que a gente está falando. Esse é o problema que a gente está falando, tá? Esse é o problema que a gente está falando. Eu não sei se já tem perguntas, mas se tiver, a gente já pode já ir respondendo a parte até então aqui, ou eu posso dar uma passada rápida sobre o problema e a solução, e aí depois, a partir disso, a gente vai para as perguntas. Teve um insight aqui sensacional, que falou, errar é humano, propagar um erro para todos os servidores de forma automatizada é DevOps. Foi isso no começo, né? Porque no começo não tinha. A galera pegou a mentalidade antigamente e achou que só automatizando resolve. Não dá, gente. Não dá, saca? Você tem que ter uma nova mentalidade, uma nova forma de ver as coisas, saca? É uma forma diferente de você ver as coisas. Então, quando a gente está falando de automação, é muito lindo, né? É lindo. Claro, quem sou eu para falar contra IAC? Eu sou uma pessoa que fala bem e acho muito bacana, mas a gente tem que ter o pé no chão do que está acontecendo. Saca? A gente tem que entender o que é que está acontecendo. Há pouco tempo eu mandei no Twitter falando sobre uma regra de firewall, saca? E aí, tipo, a galera, por padrão, quando faz policy drop, a galera acha que o state estabelecido e o related vai resolver tudo. E aí, quando você precisa, que na verdade liberar um tráfego UDP, você tem que lembrar que o UDP não tem conexão. Tipo, esse é o tipo de coisa que você tem que ter a base, saca? Você tem que entender o que é que eu estou fazendo
Não é só usar o Customize, como a Júlia brilhantemente mostrou. Não é só como o de segurança, todas aquelas ferramentas de segurança que o rapaz também mostrou mais cedo, saca? Não é só isso. Você tem que entender, eu tô resolvendo o quê? Eu estou mexendo no quê? O que eu estou colocando aqui? Né? O que eu estou mexendo? Qual o impacto disso? Sabe? Então, tipo assim, vai usar Helm ou Customize? Tanto faz, desde que uma ferramenta ou outra atenda às minhas necessidades. Aí a grande pergunta é que a maioria das pessoas não sabe responder. Você sabe quais são as suas necessidades? Às vezes você não sabe. Então, quando você usa o IAC para deployar coisa, para fazer coisas, o que você quer alcançar com isso? Né? Se você entende o que você quer alcançar e quais são os impactos que você quer fazer, os problemas vêm naturalmente na sua cabeça. E aí o problema que eu mostrei há pouco, do bug entrando no seu pipeline, se você entende o processo inteiro, é facilmente analisável. Né? Você não precisa de ferramenta para isso. Era você ter um passo no seu CI/CD, como eu estou mostrando ali, que é na parte do CD, ao invés de você fazer deploy na coisa toda, na infra inteira, gente, faz depois só uma máquina primeiro. Deploy naquela máquina e valida ali primeiro. Agora, não, Gomex, você acabou de falar que está tudo automatizado, eu não quero passos manuais, eu não quero que eu suba uma máquina e alguém tem que testar alguma coisa. Pronto, eu também concordo que não tenha. O ideal é que esteja tudo automatizado mesmo. Não porque eu tenha fetiche pela automatização, mas quando a gente automatiza o processo inteiro, inclusive o de teste, por isso que eu falo teste automatizado, eu às vezes falando isso me sinto repetitivo, não pela infra, saca? Mas eu fico até com vergonha de pessoas da área de QA que possam estar aqui, falando, caralho, olha o que Gomex está tentando convencer as pessoas, até está. Mas, gente, eu faço essa apresentação, essa mesmo, precisamos falar sobre teste, desde 2015. E eu, desde lá até hoje, chego na apresentação e falo, inclusive eu vou fazer aqui, vou aproveitar aqui e interagir com a galera do que está aqui no chat. Quem está aqui e faz teste automatizado de infraestrutura? Manda aqui tem 70 pessoas aqui, ó. Vamos ver quem está aqui que faz teste automatizado de infra. Quem deploy automático a infraestrutura e testa automaticamente esse IAC. Fala aqui. Service teste estático? Então, já é alguma coisa. Tem que falar que pelo menos em algum momento na minha máquina funciona. Né? Exato. Aí o Fidelis falou, teste validate serve? Então, não. Então, tipo, velho, é muito doido como as coisas da TI, ela funciona em ciclos, né? O tempo inteiro. O que a gente está passando por agora é a mesmíssima coisa que a engenharia de software passou com a vinda do Agile, saca? Quando o Agile desembarcou no Brasil, era a mesma conversa. A galera passou anos e anos e anos para convencer da importância do TDD, da importância dos testes automatizados, da importância de teste de integração. Até hoje a galera fala. Até hoje tem empresa, inclusive, que fala por aí, fala de forma até se vangloriando que não tem teste automatizado nenhum. Tipo, beleza, ok, não funciona para você, mas não é o tipo da coisa que funciona para o mercado, saca? Como melhores práticas para o mercado, precisa ter teste automatizado. Se o pipeline é automatizado, precisa ter teste, entendeu? Então, a gente fala sobre teste hoje é muito doido, mas é necessário, a gente precisa falar para as pessoas que é possível. E eu entendo, às vezes, a determinada dificuldade das pessoas em fazer teste, porque poucas pessoas sabem das ferramentas. Né? Então, quando eu estou falando esse tipo de teste, eu estou falando disso aqui, ó. Eu estou falando, olha a dificuldade de fazer o teste. Se você usa a ferramenta correta, você não tem grandes dificuldades. O teste infra é um ótimo exemplo. Gente, você pega um arquivo, olha como vou mostrar como é simples, assim, do zero, na estratégia mesmo de, como eu falo, tática de guerrilha, né? Eu tenho uma forma de trabalhar, principalmente nas grandes empresas. Nas pequenas não precisam, não, mas nas grandes precisam. Às vezes é tanta burocracia, a Júlia mesmo falou, é tanta burocracia para você pedir permissão para fazer alguma coisa, que quando você consegue, a pessoa vai lhe fazer tanta pergunta, a pessoa vai lhe fazer tanta coisa, você não vai ter dados para poder convencer aquela iniciativa a ser tomada. Você vai pedir permissão para ter o tempo para dedicar para coisas novas. Às vezes funciona assim. Eu tenho uma tática de guerrilha. Aquilo que você está querendo testar vai impactar o negócio? Não. Você tem tempo disponível ali para poder testar em algum outro lugar, na sua máquina, alguma coisa para ter dados? Tem. Então faça e apresente. Quando você pedir permissão, já peça com dados. Assim, ó, eu testei, resolvi esse problema, eu tenho esses dados e pegou esse tipo de situação aqui. Isso aqui é um ótimo exemplo. Você vai pegar um arquivo, e o arquivo tem que ter o sufixo teste, né? Você tem que ter ali o prefixo teste, ali, teste,
underscore, o nome que você quiser. Teste underscore, o nome lá, .py. Você vai botar esse conteúdo aí dentro. Se você perceber, isso aqui ele está definindo uma função, né, o def, é Python isso, no final das contas, né? Porque o teste infra, ele é uma abstração da abstração. O PyTest é uma abstração do Python para você escrever testes automatizados, testes unitários automatizados, principalmente, né? E aí o teste infra é uma abstração em cima do PyTest. Então você escreve de uma forma mais alto nível, né? E aí você lá dentro, você define o objeto, né? Que é o Nginx, que poderia ser qualquer nome nesse caso. E aí, ó, package, que é o módulo que você está usando. Você está dizendo, ó, teste infra, me dê essa abstração do package, né? E aí eu estou fazendo package Nginx. O que o package faz? Vê se o determinado pacote está instalado com o nome Nginx. Aí você vai ali criar o seu objeto, aí depois você dá um assert ali, que é basicamente um assert tipo, valide se isso está verdadeiro, saca? Se eu não me engano, a tradução é garanta, né? Se eu não me engano, assert é garanta, né? Tipo, verifique que essa expressão que eu estou dizendo, ela é true, ela é verdadeira. E aí a pergunta é, o Nginx, ponto, e aí a função, que é uma função que foi criada um método que foi criado pelo package ali. Ele fala, o Nginx está instalado? Essa pergunta vai lá na máquina e vê se o pacote está instalado. Se tiver, esse teste passou, tá? Esse Nginx está instalado na versão que começa com 1.2? Sim. Se está, então você validou um comportamento. Claro, assim, fala, Gomex, esse não é o melhor teste do mundo. Concordo, mas se você não tem nenhum, talvez esse já seja alguma coisa para você começar a brincar. Eu só mostrei esse aqui que é o mais fácil de você visualizar, de você entender, tá? E aí, você... Pode falar. Teve uma pergunta aqui, acho que estava relacionado ao que você estava falando aqui, sobre teste de IAC. A sua pergunta assim, meio termo monorepo ou repositórios separados para seu projeto, para fazer isso? Ótimo. Repositório separado, galera. Tem gente que faz monorepo, entendo os motivos, mas repositório separado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ao vivo como é isso num projeto que eu estou tocando, tá? Aí aqui, depois que você tem esse arquivo, você instala o teste infra, que é uma biblioteca do Python. O PIP é um instalador de bibliotecas do Python. Você instala o teste infra, e aí você roda o teste infra. Você pode, se o código precisar se o teste que você está rodando precisar de sudo, claro, né? Você faz connection SSH, ou seja, ele conecta no servidor que você quer, no servidor remoto, e roda esse teste. Ele vê se está tudo funcionando, se as coisas estão lá ou não. É só isso, gente. Você, com isso, você já consegue testar o que está no código. Então, à medida que você for encontrando problemas no seu teste manual, você pode incluir isso nos seus testes automatizados, e nas próximas vezes o CI já vai fazer isso para você. Você não precisa mais ir lá, entrar e fazer as coisas, saca? Então, essa é uma vantagem, né, do que eu estou falando. Aí, agora aqui eu vou falar sobre essa pergunta. Essa pergunta é ótima, para me dar a oportunidade de falar uma coisa. Gente, a organização do seu IAC é muito importante, tá? Eu sou o tipo da pessoa que eu defendo a ideia de múltiplos repos. Eu acho que monorepo, ele só funciona em situações muito específicas. Muito específicas mesmo, assim. Tem casos que precisa? Tem. Mas na maioria esmagadora dos casos, não precisa. Não precisa. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, gente, a gente está falando sobre um momento da TI que a gente está cada vez mais sendo específicos nos tratamentos. A ideia é que as coisas sejam mais simples, porque, gente, não é como antigamente. Antigamente, com um processo mais artesanal, a pessoa ia lá manualmente fazer as coisas, a pessoa entendia o produto no nível profundo, você tinha poucos produtos ali que você tomava conta, quando você tinha tempo para fazer da forma direita, né? Hoje não. Hoje você tem 50 ferramentas, 300 ambientes, 400 times para ajudar. Você tem a escala é muito grande, saca? A escala sempre é muito grande. Então você tem que deixar as coisas simples o suficiente para quando você precisar fazer algo, você bater o olho no readme e falar assim, entendi, tá, beleza. Você vai lá e pronto, porque está específico, está focado, tá? E aí a minha ideia de IAC, principalmente para relacionados a testes, é assim, você tem um repositório, que é o repositório de onde o seu CD ele vai executar, é a partir dali, ele é o hub, né? As coisas convergem para esse lugar e é a partir dali que ele acontece, tá? Então,
O ideal é, para sua infraestrutura baixa, que você tenha esse repositório, que você dá o nome que você quiser. Eu geralmente dou o nome de IAC. Tudo de IAC converge para lá, eu vou lhe mostrar como, converge para lá, e a partir dali, o CI roda a partir dali para fazer a instalação nas máquinas. Nesse caso aqui, é um caso clássico de gerência de configuração, Ansible, né? Não é imutável, essa infraestrutura não é imutável. Por que não é imutável? Porque esse projeto está rodando em um data center que não tem suporte à criação e nem manipulação das instâncias VM por API. Se tivesse, seria imutável, que é a forma que eu acho melhor. Isso aqui, esse repositório, é de um projeto que eu estou fazendo, um projeto de mentoria, que eu até nem falei, nem botei na apresentação, mas eu vou até botar o link aqui, ó. Botar o link aqui para vocês verem. O Max.me, não sei se eu posso escrever isso aqui. Botei aqui, ó. O Max.me é a mentoria que eu estou fazendo. Se vocês quiserem saber um pouco mais da mentoria, tem aí todos os detalhes. Esse repositório é um repositório da mentoria. E aí, nessa mentoria, eu estou tentando fazer sempre as melhores práticas, sempre exercitar as melhores práticas e ajudar as pessoas a fazer de uma forma mais correta, mais coerente, mais próxima do real. Porque essa organização aqui, ó, Dados Abertos de Feira de Santana, é um projeto incrível que faz transparência de dados, né, e análise e transparência de dados da cidade de Feira de Santana, que é uma cidade aqui perto aqui de Salvador, inclusive. Eles fazem análise de gastos dos vereadores da cidade de Feira de Santana e oferecem esses dados tratados para a população, né? Então, é uma ferramenta incrível. Então, a gente está ajudando essa galera a fazer IAC. Isso aqui é real, tá, gente? Isso aqui não é um lab, não. Isso é uma parada real, o site existe. Se você botar Dados Abertos de Feira de Santana, você vai ver. E aí, como é que eu faço aqui, ó? Como ele é gerência de configuração nua e crua, né? Eu faço assim, esse aqui é um uso clássico do Ansible, né? As máquinas existem previamente, elas estão lá no data center, e meu Ansible executando a partir daqui, conecta nessa máquina e roda coisas. Então, a máquina existe e eu faço convergência do código entre o que está na máquina e o que eu quero que esteja. Então, o que eu quero que esteja está nesse repositório que ia ser. Só que aí, eu tenho uma etapa do meu processo de CI que ele baixa os requirements, né? Não é esse aqui, não. Esse aqui é o requirements do Python. Os requirements aqui, tá vendo? Eu tenho uma etapa do meu processo que eu uso o Galaxy do Ansible para baixar as rows. Uma dessas rows são rows que não são minhas, que não é minha, que é essa row do Doco, que é uma row que eu estou confiando para uma outra pessoa, que é a própria Doco, a Doco Bolt, tá vendo? A própria Doco oferece essa row prontinha para você usar, que é para instalar o produto deles, né? O Doco é um PAS, que a gente usa lá no projeto, e aqui eu uso a versão específica da row que eu quero. Isso é muito importante vocês fazerem, para você garantir o comportamento. E aí agora eu uso duas rows que é criada por a gente da mentoria. Uma row é a row básica, que a gente instala tudo de mais básico que a gente quer nas máquinas, né? Tudo de basicão está lá. E a service, que são serviços agregados, que não pode ir dentro do Doco. Tudo que pode no Doco, a gente faz deploy no Doco. Mas tudo que não pode, a gente faz via service. Então, a gente baixa dessa forma, tá? Se você entrar aqui, ó, se você pegar aqui esse repositório, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, vendo? E em vez de IAC, vou botar aqui. É um outro repositório, vendo? Opa, na verdade, peraí. Vou fazer assim, para tentando ser mais rápido, né? E assim, IAC, tá vendo? Outros projetos lá, tá vendo? Aí é uma role do Ansible, que eu baixo ela, tá vendo? É uma role que eu baixo a partir daqui, ela tem uma release específica e eu baixo desse jeito. Aí agora, pô, como é que você abriu isso aqui para mostrar o teste? Você já divagou demais, mas eu precisava mostrar tudo isso, que as roles estão separadas e a gente congrega isso para um lugar, tá? Aí você fala, pô, como é que esses testes podem estar onde? Então, nesse projeto, eu botei os testes todos no IAC. Por quê? Porque eu estou garantindo a unificação no IAC, mas o ideal é que eu aqui, ó, na role básica, eu tenha teste aqui também. Eu tenho teste aqui. Por quê? Porque quando alguém mandar um PR para a role básica, eu valido aqui antes de ir para lá. Porque eu aqui hoje, eu não tenho CI nesse cara ainda, mas deveríamos ter.
A gente vai fazer isso na mentoria. A gente vai botar um CI aqui. Então, todo PR que mandar, a pessoa que mandar, eu vou testar isso antes de eu integrar lá no IAC. Esse é o ideal. Tá? Isso não tá porque é um processo de mentoria e as coisas acontecem mais devagar do que no trabalho. Então, eu tenho que ir devagarzinho, apresentando as coisas, a galera vai fazendo, eu vou incentivando e vai acontecendo. Mas não tem hoje, mas deveria ter. Deveria ter um teste aqui para que os PRs passassem por teste. Porque hoje o PR que vem para cá, ó, ele vai assim, ó. Eu abro o PR, tá vendo? A pessoa abre o PR e eu olho o PR e eu falo, beleza, eu tenho que acreditar no que a pessoa está falando, né? Porque não tem nenhum teste aqui, não está testando nada, né? Eu tenho que abrir o código. Olha só a dificuldade. Olha só a dificuldade para eu tomar conta dessa role separada. Eu tenho que abrir o código, olhar o código inteiro, baixar na minha máquina, rodar um comando, instanciar numa máquina e ver se isso quebrou ou não algum comportamento. E que comportamento é esse que não deveria quebrar? Eu não sei na minha cabeça. Aquele estado de espírito na hora ali pode lembrar ou não. E se eu não lembrar? E se eu mergear e não lembrar o comportamento? Já foi. É a mesma coisa de teste de software, gente. Eu não posso confiar na minha cabeça, não. O teste tem que estar escrito. Se eu lembrar, o que é que eu faço? Escrevo o teste e coloco aqui. Tá? Porque aí é a máquina que está me dizendo isso. Claro, a máquina não vai saber tudo? Claro que não. Ela vai saber à medida que você lembra. Só que à medida que você lembra, você tem que fazer o quê? Refatorar seu código para que o teste passe ou quebre, a depender do que você queira. Você tem que botar lá. Então, é assim que funciona. Tá? Aí aqui, no IAC, tem o CI/CD rodando só aqui. Aí você vê como é que seria. Você fala, Gomes, como seria o CI/CD? Desse jeito aqui, ó. Negócio mais simples, usando o Ansible clássico, essa forma. Roda o linter, que é basicamente olhar se o seu código for o que o Matheus falou, né, o Terraform Validate. Você roda lá o Validate lá e vê se tem algum erro de grafia, typo, que eles chamam de typo, né, tipo erro de escrita, você tem um erro de formatação, uso de um recurso que está faltando parâmetro. A maioria dos linters vê tudo isso. Então, ele é uma análise estática. Você olha por arquivo e fala, tem erro aqui? Que nem na palestra de segurança, o cara falou do Radolint do Docker. Mesma coisa, bota o Radolint do Docker para olhar se tem erro no Docker. Mas ele vai olhar, por exemplo, se aquela build, o pacote tal que deveria estar não está mais, que determinado arquivo de configuração que deveria apontar para 80, na verdade agora aponta para 80, você não vê nada disso. Ele analisa estaticamente. A não ser que você crie uma regra para isso, vai ser um negócio muito complicado. Então, aí aqui tem uma outra etapa que entra o Molecule. O Molecule é uma ferramenta surreal de boa, sabe? Assim, alguém falou que você ia comentar sobre isso. Então, assim, é sério, é no nível de absurdo que você não tem nem ideia. Porque, assim, quem aqui que mexe com isso nunca passou por essa, né? Você tá lá, você tem uma role pronta, e aí você precisa mudar o comportamento dela, seja para adicionar uma feature ou corrigir algo. Qual é o fluxo normal que se faz? Fluxo normal. O fluxo normal que se faz é você vai lá, muda o código. O normal que eu falo que a maioria das pessoas fazem. Você muda o código, você pega o inventário ali que está lá no local na sua máquina, aponta para uma maquinazinha que você tem de teste. Essa máquina já está criada, você criou ali rapidamente, pode ser uma VM na sua máquina, e aí você faz tudo isso manual. Você cria a máquina, e aí quando você já mexeu na máquina demais, você já não confia nela, o que é que você faz? Você destrói ela, aí cria tudo de novo, instala tudo, configura, instala o Python, bota o CH, bota sua chave lá dentro e pronto. Você faz tudo isso manual, ou automático, né? Tanto faz. E aí você chega ali e faz um deploy de novo para testar, e fica fazendo ali o tempo todo. E esse processo entre você mudar o comportamento e validar o que você tem, demora, e isso causa uma ansiedade absurda, isso dá uma impressão que o seu trabalho está demorando demais, você não sente que você está evoluindo, porque você está perdendo muito tempo nesse processo. O Molecule ajuda você a fazer isso. O Molecule, eu vou abrir aqui, ó, a task para vocês verem como é que ele faz na prática, né? Tá vendo que eu falei? Aqui no passo do Molecule, ele instala as dependências, né, antes, tá vendo? Esse aqui é a dependência do Python, por isso que tem aquele requirement.py ali, né? E aí depois ele vem e testa usando o Molecule. Eu rodo aqui um comando chamado Molecule Test. O que é que o Molecule Test faz? Ele faz o processo inteiro. Ele testa aqui, ele faz um cleanup, né? Que é basicamente verificar o arquivo, se tem erro de arquivo, que nesse caso é o linter de novo, aqui um linterzinho rápido. Limpar qualquer lixo que ficou no meio do caminho e destruir qualquer máquina que possa estar lá. Depois ele vai, checa as dependências, que nesse caso aqui ele vai baixar com base do requirements, vai baixar minhas roles do Ansible, né? Depois aqui ele vem para o lint, se eu quiser configurar, mas eu desabilitei porque eu já tenho um passo só específico para isso, lá no próprio pipeline.
né? Ele faz o cleanup de novo, destrói de novo, testa a sintaxe, aí agora aqui começa a brincadeira. Ele cria um ambiente. E que ambiente é esse? É um Docker, gente. É um Dockerzinho que age como uma máquina. Você bota a distribuição que você quiser. Você pode, inclusive, fazer múltiplas distribuições e validar em distribuições diferentes, né? Ele cria um ambiente, ele prepara esse ambiente e, por fim, ele vem no Converge. O Converge é essa etapa de ele fazer o deploy, de fato. Ele faz o deploy para você. Depois ele testa a depotência, que é basicamente fazer o deploy de novo. Tem que estar tudo zero, né? Ele verifica para você, ele limpa tudo e destrói o ambiente. Então você chega ali, ó, fez a parada do código, você dá molécula e teste, enter, e vai fazer outra coisa. Você não precisa ficar perdendo tempo com aquilo. Você não rodou, você vai ler os e-mails, você vai mandar uma mensagem no Twitter, fazer qualquer coisa, enquanto a máquina está trabalhando para você, saca? E isso estando no pipeline, isso você pode fazer o quê? Na hora que você mandar um PR, você cria um draft, um PR draft, e fica mandando commit. Você nem precisa rodar na sua máquina, porque o CI vai fazer para você. Na hora que bater no CI, o CI automaticamente vai lá e faz para você. Ele instancia para você a parada automaticamente, testa tudo e vai mandar uma mensagem para você se falhou ou não. Então, tipo assim, é você ensinando para a máquina os processos automatizados que você quer que ela execute, para você não fazer. Gente, trabalho chato que tem que fazer a máquina. A gente tem que fazer trabalho bacana, a gente tem que conversar com pessoas, a gente tem que conversar com o cliente final para entender as demandas deles ou dela, a gente tem que fazer as coisas legais, a gente tem que olhar para o todo e falar, nossa, a gente tem que mudar aqui, ali. Se a gente tiver o tempo todo apagando incêndio e fazendo um trabalho bobo que nem esse, a gente nunca vai ter tempo para fazer as coisas legais, as coisas que o negócio realmente precisa. Teve algumas perguntas enquanto isso, como você falou do Molecule aqui, duas que falaram um pouco do teste infra. Então, tipo, primeiro o Chris comentou se tinha cenários específicos para usar o TerraTest ou o teste infra, e depois o Sebastião complementou, vamos dizer, de uma certa maneira, falando que o Molecule, mas parece que a integração com o teste infra justamente não funciona tão bem assim. Então, qual é a sua opinião um pouco sobre isso aí? Na verdade, o teste infra, o teste infra não, o Molecule é bom, mas a integração com o teste infra não funciona bem. A versão nova do Molecule foi descontinuado. Então, na verdade, ele não foi descontinuado, Sebas. Ele deixou de ser a opção padrão. O Ansible virou a opção padrão. Talvez seja o fato de eu já ter mexido muito no teste infra, foi a mesma coisa que eu falei lá do Helm, né? Quando você já mexeu muito com a coisa, você já ultrapassou as barreiras, você fala, não quero mais o outro, saca? Eu já manjo muito desse, esse me atende bem, só se o outro me mostrar uma coisa muito boa para eu voltar para o outro, saca? Então, hoje o padrão é o Ansible, mas o teste infra pode ser usado como verifier se você trocar, né? Você tem que, de forma deliberada, trocar. Então, ele não foi descontinuado, ele só foi tirado como opção principal. Porque antigamente ele era meio que o default, e hoje é o Ansible. E aí o Krishnamurti fez outra pergunta também. O Molecule serviria para o Packer também? Ou existiria uma ferramenta específica para o Packer? Então, serve o Molecule... Na verdade, o Molecule não. O teste infra serve para o Packer. Porque o Packer vai ser o responsável por criar essa infraestrutura temporária, né? O ideal do Packer é você colocar como etapa da criação da sua imagem, que pode ser via script mesmo, você rodar um comando, a execução do teste infra daquela forma que eu lhe mostrei, usando o SSH, saca? Então, o ideal é você criar ambiente lá usando o provider que você escolher, no caso no Maria Ansible, né? Você, depois do que o provider executa, você executa o teste do teste infra nessa máquina dentro do Packer. Então, isso quer dizer que o Packer só vai construir a imagem depois que o seu teste passar. O Packer, nesse caso, vai atuar como se fosse um mini CI, vai ser um CI dentro do CI, saca? Porque vai ter uma cadeia de tarefas dentro do Packer, né, executando dentro do CI, né? O Packer vai atuar como um pequeno universo aí de coisas, mas paciência, é isso mesmo. É de boa, ele não tem comandos separados, né? Você dá o comando do Packer build, ele faz tudo que está ali dentro. Então você pode botar uma etapa ali no meio do caminho para que isso aconteça. O Sebas falou, entendi. Rodar o Ansible como verify vale como teste? Ele apenas roda a role e vê se ela não deu erro. O teste não devia atuar como contrato, garantir. Então, Sebas, tem como. O Ansible, ele tem alguns módulos específicos para teste, tipo assert, né, fail, acho que é fail if, fail off, um pouco assim. Ele tem alguns módulos específicos para validar hipóteses.
né? Wait for, tem algumas coisas que você pode fazer nele. Só que eu acho que a galera do teste do Molecule acabou adotando o Ansible, porque o Molecule, se eu não me engano, hoje ele é da Red Hat. Então, tipo assim, estar no mesmo ecossistema para a galera faz muito mais sentido. E nada contra isso, eu acho que faz sentido. Eu acho que talvez, se o mercado cada vez mais demandar esse tipo de conteúdo, talvez o Ansible implemente mais coisas de teste dentro do Ansible, saca? Aí, nesse caso, você vai implementar um playbook, né, ao invés de escrever o Python, que, no final das contas, é muito melhor. Se eu tivesse a quantidade de recursos que eu tenho no teste infra, eu com certeza ia escolher Ansible ao invés de teste infra. Só que o teste infra ele tem uma capacidade de abstração e já uma construção de abstração tão grande que o Ansible ainda não me oferece as mesmas coisas. Então, por isso que eu não uso o Ansible, né? Então, eu não uso por esse motivo. Ele falou que só rodar não garante a aplicação do negócio. Eu concordo plenamente. Inclusive, no teste, a gente tem que evitar o teste reflexivo, saca? A gente tem que evitar o teste reflexivo. O que é o teste reflexivo? É aquele teste que a implementação do teste é igual à implementação da função. Por exemplo, eu mandei instalar o pacote Apache, e aí eu tenho um teste que fala, instalou o pacote Apache, eu estou testando o quê? Eu estou testando o Ansible? O Ansible é testado, não preciso testar o Ansible. Então, o ideal é você testar contrato, você testar comportamento, você testar integração, saca? E aí, quando eu falo isso, né, por exemplo, um teste ótimo para você fazer, um teste muito simples aqui no Molecule, no teste infra, que é fácil de fazer, que é esse aqui, tem até aqui, inclusive. Você faz assim, ó, depois Molecule, default, testes, tá vendo? Eu tenho um teste aqui, ó, teste HTTP. O produto final dessa IAC aqui é subir um servidor web, não é isso? Então, eu sei que é isso. Então, o que é que eu testo? O socket na porta 80 está rodando? Eu não estou testando se o Apache está instalado, eu não estou testando se o Nginx está instalado, eu não estou testando o que o Ansible fez direto, não é um para um. Eu estou testando o comportamento final, né? O socket está escutando? Eu consigo escutar aí, né? Então eu pergunto isso. Esse socket HTTP, ele está ouvindo? Se algo aconteceu no processo aqui, se eu fiz alguma coisa errada, que quebrou meu Nginx, que quebrou meu Docker, ele vai fazer a instalação de tudo ali automaticamente, e na hora do teste aqui ele vai falar, opa, ó, não tá rodando não, né? Não, alguma coisa que você fez quebrou, eu não tô conseguindo escutar na porta 80, entendeu? Ou seja, se só tivesse o teste no Nginx, se só tivesse o teste do Docker, né, eu não ia pegar isso, o problema ia acontecer e eu não ia saber, porque o Docker estaria instalado, o Nginx estaria instalado. E, em tese, até o teste de ver se está rodando o processo, às vezes o processo está rodando, porque ele tenta continuar, mas o comportamento final dele, que é o socket HTTP, esse que é o mais importante, não está funcionando. Então, testar a ponta do processo é o mais importante de tudo, na minha opinião. Vai ser quase um teste unitário aqui, sua classe, legal. Me lembrou uma dúvida que o pessoal tinha feito nas redes sociais, se existe ou existiria teste unitário no IAC. Aqui é quase... Não existe. Não existe, sabe por quê? Não existe porque talvez a única ferramenta que chegaria próximo a ter uma espécie de teste unitário seria o Chef. O Chef ele tem uma ferramenta, porque como o Chef ele faz um negócio muito intermediário entre Ruby e YAML, né, da vida, tipo assim, descritivo e imperativo. Se você tem imperativo, faz sentido ter teste unitário. Se você não faz teste, se você não escreve imperativo, não faz sentido você teste unitário. Qual é a unidade disso aí que você vai testar? Que unidade é essa? A task, ali no Ansible, né? O instalou o pacote, se você fizer isso, você está tendo reflexivo. Então, se é descritivo, não tem teste unitário na forma que a gente entende como teste unitário, né? Então, e aí até nessa apresentação, eu tenho aqui, ó, uma espécie de pirâmide, né? Como seria isso? A pirâmide convencional de software, como seria para infra, né? A gente teria ali no teste unitário os links, né? Checagem simples de código, teste estático, validação estática de código ali, do código de infra. E aí depois você tem o teste de estado, que você testa o comportamento de um determinado estado,
né? Só que nesse estado que eu estou falando aqui é um estado específico, só web, né? E aí depois, avançando, o ideal é que você fizesse teste de integração. Ao invés de testar só o socket, será que a sua aplicação, essa sua aplicação permite que, dado uma rota, você teste não só o socket, mas também um banco de dados, por exemplo, internamente? Então, você vai e manda um request naquela rota para ele testar os dois. Aí você validou que não só existe o web funcionando, não só existe o banco também funcionando, como a interação dos dois é possível. Você pode fazer um teste de negação também. Você pode fazer, opa, será que eu consigo acessar o banco de fora pela internet? Você testa isso. Se conseguir, você falha. Você fala, ó, se eu conseguir acessar, não bote isso em produção. Exato, é isso, é você pensar o que você quer. Você tem a noção das suas necessidades? Tenho. Então você vai lá e faz o teste, saca? E aí o fim é um teste que quase se mescla com o teste do próprio software, que é o teste de aceitação. É a aceitação do processo inteiro, que você valida de cima a baixo dele todo, né? Isso aí acaba sendo muito parecido, né? Mas às vezes é bom você ter uma aceitação do seu lado. Ainda mais se essa IAC que você está entregando seja uma plataforma e não um produto final, como o nosso caso. Nosso caso é uma plataforma, é um Docker, um IAC, né? O deploy da aplicação acontece no site da aplicação, no repositório da aplicação. O que a gente está deployando aqui, ó, é infraestrutura baixa, está subindo a plataforma que vai ser consumida por outro projeto. Inclusive, tem uma pergunta sobre teste aqui de IAC, o Carlip, que perguntou se é importante testar todo o código, quando a gente fala de IAC, ou se tem algum requisito mínimo de mudança, alteração, ação para testar. Tipo, não, ou então, você testa tudo, você testa nada, sei lá. Não, então, o ideal é você testar os comportamentos mais importantes, né? Na minha cabeça, assim, você tem que entender quais são as coisas mais relevantes, quais são as coisas que você acha que, se quebrar, você vai ter muita dor de cabeça. Você começa por ali. Aí, à medida que você for encontrando novos problemas, que você for se deparando com questões novas, você vai ensinando ainda o seu teste, a sua automação, para validar aquela hipótese. Ou se você mudar o comportamento, a aplicação, na verdade, era uma coisa, agora já é outra, né? Você está adicionando uma feature a mais na sua plataforma, ou não, ou está tirando. Você vai ali, ó, adequando o teste, porque é tudo muito vivo, né? As coisas não dá para você ficar um mês fazendo um projeto mais. Você tem que fazer rápido as coisas e entregar. Então, entrega contínua. Quebra isso em partes, entrega a primeira coisa, pega resultado, vê o impacto que aquilo teve, que o teste automatizado teve para a sua empresa, faz um pedacinho de novo a mais, bota mais ali, um pedacinho a mais, e vai avançando isso, saca? Porque senão vira um monstro e você não termina nunca. Você fica o tempo todo querendo fazer coisas, querendo fazer o melhor dos mundos, e aí não entregou valor, a empresa fala, velho, você perdeu muito tempo nisso aí, vai, faz outra coisa, isso aí não importa mais. Porque, claro, né, ela não viu valor, tem que mostrar valor, vai interagindo isso ali dentro. Quando a gente faz teste de aplicação, né? Você não testa só para aumentar a cobertura, você testa as regras de negócio, né? Ver o que de fato vai gerar valor. Então, infraestrutura do exatamente. Código é uma coisa. Gente, uma das coisas mais importantes que o DevOps fez para a infraestrutura, na minha opinião, foi aproximar a infraestrutura do negócio. Agora, a gente tem que estar sempre pensando no negócio. Claro que a gente tem que sustentar uma infraestrutura que muitas vezes ela é invisível para o negócio, saca? Mas se você pega essa sua infraestrutura, essa sua plataforma e pensa em índices de negócio, você consegue chegar lá. É como falar sobre isso, é como interagir sobre isso. Você fala assim, ó, você chega para um cara, por exemplo, para uma empresa, chega para a empresa lá, aí você tem uma pessoa lá que é responsável por decidir as coisas. Você fala para essa pessoa assim, ó, então, tá vendo esse produto que você tem aí? Quando você toma uma decisão, quando vocês conversam com as cabeças da empresa e vocês decidem de mudar o comportamento, adicionar um produto novo, adicionar uma funcionalidade nova, quanto tempo você demora para isso sair dessa reunião e estar na mão dos seus clientes? Ah, sei lá, um mês. Então, se eu lhe falar que eu consigo fazer isso em um dia, em 2 dias, uma semana, isso é impacto no negócio, gente. Isso é impacto no negócio. Então, dizer que infraestrutura não é impacto no negócio é loucura. Não é porque a gente não tinha métricas, a gente não tinha frameworks, a gente não tinha produtos para isso acontecer. Hoje a gente já tem. A gente tem ferramentas para fazer isso. Então, a gente precisa mostrar que a nossa infraestrutura impacta sim no negócio. A nossa infraestrutura é o silo do negócio. É
o lugar mesmo ali, o funil ali, que chega ali, ó, e bate, entendeu? Então tem que pensar isso. Tá? Quando você pensa dessa forma, como você faz desse jeito, isso chega no negócio, a infra cola no negócio. Aí você vai receber investimento, você vai receber produto, você vai receber curso, a galera vai olhar para você com outros olhos, esse é o ponto. Bom, a gente está chegando nos últimos minutos aqui, né? O tempo está voando, faltam uns 5 minutos. Teve mais 3 perguntas, então espero que vai dar tempo de responder tudo isso até. Mas a primeira pergunta foi do Cris, que perguntou: se não existe teste unitário, por consequência, não temos uma cobertura de teste, né? Então, como medir a qualidade de teste de infraestrutura as a code? Então, não tem. Esse é um debate. Eu falei outro dia isso na internet, a gente acabou não concluindo nada. As pessoas não estão falando sobre isso, gente. Não tem, saca? Eu acho que é isso. Foi que nem aconteceu com o QA em geral no passado. A galera falou, e aí, tipo, não, beleza, isso não é tão importante, tem outras coisas, tem coisas mais relevantes, vamos discutir outras coisas. Em algum momento isso vai chegar de novo. Alguma empresa vai quebrar de novo por causa disso, ou vai estourar alguma coisa muito grande em muitas empresas, vai chegar num gargalo tão grande que a gente vai ter que se aprofundar nisso. Estou falando a academia, o mercado, as pessoas vão pensar em produtos, vão pensar em melhores práticas, em processos. Infelizmente ainda não tem sequer pessoas fazendo, é o que eu estou falando. As pessoas não estão executando isso. Imagina o passo 2, 3 e 4, saca? As pessoas não têm ainda testes ainda no processo ali, tá? Então eu acho que isso é um debate que está voltando de novo para o mercado, né? Ele está voltando ainda para a cena, né? E ele precisa que a gente se aproprie disso e veja o que precisa, né? E aí, gente, é a academia, não tem jeito, né? A academia precisa olhar para isso e falar assim, beleza, como é que eu quantifico o teste? Porque hoje em programação, mas você já tem um arcabouço para isso. Você já gera um dado sobre isso. Você olha lá, tem a função, passei pela função, não passei. Pronto, você tem um mecanismo para poder fazer isso. A gente vai precisar ter algo para infra. Talvez não do mesmo jeito, de um jeito diferente. Talvez a gente vá pela quantidade de features que a gente testa, pela quantidade de... não sei. A gente vai ter que ver. É o tipo da coisa que eu não faço ideia. Porque não é meu campo. Eu não sou campo de pesquisa. Não estou na ponta de Flutter pesquisando coisas. Vai ter uma galera que vai se debruçar sobre isso e trazer isso para a gente. Quem quiser trabalhar sobre algo inovador aqui, que vai revolucionar o mercado, tá aí a dica aí, ó, de assunto a estudar. Exato, porque não tem, cara. Não tem mesmo. Assim, pelo menos não tem, não. Eu não conheço. Pode ter. Pode ter umas 30 empresas aí de garagem validando isso, mostrando para as pessoas. Não chegou para mim ainda, né? Mas eu não vi ainda. Show. Tem uma pergunta do Somatório que falou, aí uma boa pergunta, TDI faz sentido? TDD, né? Ele falou TDI, porque tinha TDD, depois ele falou TDD dos dev, o teste depois do deploy. De infraestrutura seria, tipo, outra coisa, né? Tipo, teste depois do apply, teste depois de alguma coisa, né? O TDI é o que nesse caso? Eu perdi. Eu não entendi também o que ia dizer com o TDI, mas acho que era uma questão de falar, não é depois do deploy, você tem que testar antes das coisas acontecerem, né? Agora ele botou de Test Drive Infrastructure. Então, eu tenho problemas com problemas não. Eu acho que o TDD é necessário para software. Por quê? Porque se você pensar, qual é a grande ideia do TDD? É você driving develop, né? Você está ali desenvolvendo e você quer que o teste seja basicamente o seu guia. Você, através do teste, você escolhe os caminhos, não é isso? Então, é um pouco disso que o TDD fala na sua essência. Gente, no desenvolvimento de IAC, você não tem caminhos. Você fala assim, eu quero instalar um Nginx, quero configurar um serviço, quero copiar um arquivo, quero fazer um template, e isso vai ser com for, não sei o quê, porque tem vários, beleza. É isso, você decidiu o que você quer, só tem um recurso para fazer isso. Sabe? Se você quiser copiar lá no Ansible, só tem o copy. Se você quiser fazer template, só tem template. Se você quiser fazer, só tem uma coisa, porque é descritivo, você descreve o comportamento. Você não está codando imperativamente, você está codando descritivamente. E pelo fato de não ter caminhos a seguir, não faz sentido o TDD. Eu não estou dizendo que você não deve fazer teste antes de codar. Você pode. Você pode descrever o teste, espelhar, falhar, e depois depois codar a implementação. Você pode, mas isso não é TDD. Isso não é TDD apenas. Isso é uma parte do TDD. Tá? Então, se você quiser fazer isso, você pode.
mas eu não vejo uma forma de como isso vai tipo, o inglês aportuguesado, né? Drivar o seu desenvolvimento de infra. Não vejo isso, de verdade. Talvez tenha e eu esteja viajando. Uhum. Bom, gente, eu sei que tem mais, talvez, algumas perguntas, mas a gente vai ter que encerrar por aí, né? Que tem o próximo palestrante chegando já. Mas não, qualquer dúvida muito obrigado. Qualquer dúvida que não respondemos aqui também, fique à vontade para procurar o Rafael nas redes sociais. Está compartilhando aqui seu Twitter, ele tem no LinkedIn, ele tem, enfim, tudo em qualquer lugar, eu imagino, né? Está bem ativo na comunidade. Então, até no próprio. Com certeza, é isso aí. Coisa. Me procura no Twitter, marca lá no Twitter as perguntas, está aqui meu site.